Se Jesus vivesse hoje, ele seria seguido ou cancelado. Ele dizia coisas que ofendiam. Chamava líderes de hipócritas, expulsava comerciantes dos templos, desafiava tradições antigas. Perdoava quem não merecia, falava com quem não podia, tocava quem ninguém queria. Hoje em dia seria acusado de tudo. Intolerante por confrontar, permissivo por perdoar, polêmico por dizer que ele era o único caminho. Jesus não buscava seguidores. Ele buscava discípulos, e isso ainda hoje incomoda. Não era neutro, não era político. E nunca foi em cima do muro. Ele sentava com pecadores e escandalizava os religiosos. E no fim foi traído, julgado, rejeitado pelo povo e condenado por um sistema corrupto. Tudo isso sem nunca ter cometido um crime sequer. Você acha mesmo que um homem como esse seria bem aceito nas redes sociais? Ou seria atacado por todos os lados? Talvez, se Jesus voltasse hoje, o mesmo povo que o ovacionaria num domingo pediria sua cabeça numa sexta-feira. Nos próximos episódios, vamos entender por que Jesus incomoda tanto e por que as suas palavras ainda dividem o mundo. Por que Jesus irritava tanto as pessoas certas? Jesus não irritava qualquer um. Os que mais se incomodavam com ele eram justamente os certinhos, religiosos, mestres da lei, fariseus, gente que conhecia a Bíblia de cor, jejuava, orava em público e era respeitada nas sinagogas. Mas por que esse grupo, supostamente tão próximo de Deus, odiava tanto o Filho de Deus? Simples. Jesus expunha o que estava escondido atrás da aparência. Enquanto os fariseus se preocupavam com regras e tradições, Jesus falava de intenção, de coração, de verdade interior. Ele dizia: "Vocês limpam o copo por fora, mas por dentro estão cheios de ganância." Traduzindo, vocês parecem santos, mas são podres por dentro. Isso hoje seria como dizer para um pastor famoso com milhões de seguidores: "Você prega bonito, mas vive por status." E eu vejo. Jesus não era contra a fé nem contra a lei, mas ele era contra a hipocrisia, contra um sistema que usava a religião para oprimir, manipular, enriquecer e manter as aparências. Por isso queriam calá-lo. E por isso, ainda hoje, muitos evitam falar do Jesus real. Porque ele continua sendo incômodo para quem vive de aparência, seja em púlpitos, redes sociais ou até dentro de igrejas. A ressurreição, o segredo que mudou o mundo para sempre. Tudo parecia ter acabado na cruz. O homem que abalou os poderes, que enfrentou reis, que desafiou o sistema, estava morto. Mas a história não terminou ali. 3 dias depois, algo inexplicável aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Esse evento mudou para sempre a fé de seus seguidores, deu esperança a um mundo marcado pela dor e injustiça. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi a prova de que o amor, a verdade e a vida são mais fortes do que a morte. Por isso, Jesus não é apenas uma figura histórica ou religiosa, mas o ponto de virada da humanidade. Hoje ele continua desafiando, inspirando e revolucionando vidas, inclusive a sua. E aí, depois dessa jornada, o que você sente ao olhar para a história de Jesus? Será que ele ainda pode transformar sua vida? A crucificação, o momento que ninguém esperava. A crucificação de Jesus não foi apenas uma execução brutal, foi um evento que abalou toda a história da humanidade. Pregado numa cruz entre 2 criminosos, ele suportou dores físicas e espirituais que desafiam qualquer compreensão. Mas o mais impressionante foi a reação dele diante do sofrimento. Perdoou seus algozes, cuidou do próximo mesmo agonizando, e entregou seu espírito nas mãos do Pai. Enquanto muitos esperavam que Jesus usasse sua força para se livrar daquela morte, ele escolheu o caminho oposto, o da entrega total. Esse ato de amor extremo mudou o conceito de poder, justiça e redenção para sempre. A prisão e o julgamento que chocaram o mundo. Após a última ceia, veio a traição de Judas no jardim do Getsêmani. Jesus foi preso à noite, numa operação rápida e silenciosa, para evitar a comoção popular. Os discípulos fugiram, e o mestre foi levado para um julgamento político e religioso cheio de irregularidades. No tribunal, ele foi acusado de blasfêmia e de se declarar rei, um crime grave diante de Roma.
Os líderes religiosos buscavam uma condenação rápida, mas sabiam que, para isso, precisavam da aprovação do poder romano. Pilatos, o governador, lavou as mãos diante da multidão e entregou Jesus para a crucificação, um gesto que dizia mais do que palavras. Jesus, injustamente condenado, aceitou seu destino sem resistência, carregando uma cruz física e espiritual. Sua morte parecia o fim da revolução que havia iniciado. Mas mal sabiam todos que aquilo seria o começo de algo muito maior. A última ceia, um jantar que mudou tudo. A última ceia não foi apenas uma refeição comum. Foi o momento em que Jesus reuniu seus discípulos para uma despedida carregada de simbolismo e emoção. Naquele jantar, ele lavou os pés dos seus seguidores, um gesto de humildade que chocou todos, especialmente porque naquela época os líderes não faziam isso nem para seus servos. Ele também falou de traição, anunciando que um deles o entregaria. A atmosfera estava tensa, cheia de perguntas e dúvidas, mas Jesus também instituiu um ritual que até hoje é celebrado. O pão e o vinho, símbolos do seu corpo e sangue que seriam entregues na cruz. Era um convite à lembrança constante do sacrifício que estava por vir, e um chamado para que seus seguidores permanecessem firmes na fé. Essa ceia marcou o início da última jornada de Jesus, um caminho que envolveria dor, abandono, julgamento e, finalmente, a cruz. A traição que abalou o mundo. Poucas histórias são tão dramáticas quanto a traição de Judas Iscariotes. Ele foi um dos escolhidos, caminhou lado a lado com Jesus, testemunhou milagres, ouviu ensinamentos profundos e, mesmo assim, escolheu vender seu mestre por 30 moedas de prata. Mas o que levou Judas a isso? Ganância? Desilusão? Ou talvez um plano maior que ele não compreendia? Essa traição não foi apenas um ato isolado, mas o estopim para a prisão e o julgamento de Jesus, um momento que mudou para sempre a história da humanidade. E o mais chocante, mesmo traído, Jesus não reagiu com violência ou rancor. Ele enfrentou tudo com coragem, sabendo que aquele sacrifício tinha um propósito maior. Agora quero saber de você. Como você reagiria se fosse traído por alguém que confia? Deixe seu comentário. Nos próximos episódios vamos acompanhar os últimos dias de Jesus, um caminho marcado por dor, esperança e uma reviravolta que ninguém esperava. O segredo por trás dos milagres de Jesus. Você já parou para pensar por que os milagres de Jesus causavam tanto espanto e medo? Não eram apenas feitos extraordinários, como curar cegos, ressuscitar mortos, andar sobre a água, mas sinais de algo maior que ele representava. Naquela época, milagres eram vistos como prova de poder divino, mas também como uma ameaça para quem mantinha o controle. Jesus usava os milagres para mostrar que o reino de Deus estava próximo, um reino que não se baseava em força militar, riqueza ou status, mas em amor, justiça e transformação interior. Mas esses sinais também tinham um lado controverso. Eles quebravam regras sociais e religiosas, desafiavam os conceitos de pureza e santidade. Por isso, muitos líderes começaram a dizer que Jesus fazia milagres pelo poder de demônios, tentando desacreditá-lo e afastar o povo. Mas para aqueles que tinham fé, os milagres eram convites para uma vida nova, para um caminho diferente do mundo. O momento que mudou tudo, o confronto no templo. Imagine um homem entrando no centro do poder religioso, um lugar sagrado para muitos, e expulsando comerciantes, derrubando mesas, usando um chicote feito por ele mesmo. Foi exatamente isso que Jesus fez no Templo de Jerusalém. Um ato que chocou a todos. Naquele momento, ele não estava apenas limpando um espaço físico, mas denunciando a corrupção, a ganância e o desrespeito ao verdadeiro propósito daquele lugar, a comunhão com Deus. Os líderes religiosos ficaram furiosos. Eles sabiam que aquilo era um ataque direto ao seu poder. Aquele gesto simbólico virou um divisor de águas. A partir dali, Jesus passou a ser visto como uma ameaça real, não só um pregador carismático. Se fosse hoje, seria como alguém invadir a sede de uma grande instituição, expor suas falhas publicamente e desafiar seus líderes a mudar. O choque foi tanto que os fariseus começaram a planejar sua prisão e morte. Mas Jesus sabia que esse confronto era inevitável. Ele falava em morrer e ressuscitar,
Mas poucos entendiam o significado profundo dessas palavras. Esse episódio nos mostra o quanto Jesus não veio para ser neutro, para agradar a todos. Ele veio para confrontar a verdade e derrubar tudo que estivesse em seu caminho. Jesus escolheu os piores para liderar sua revolução. Uma das coisas mais surpreendentes sobre Jesus é a escolha dos seus seguidores. Ele não chamou sábios, ricos ou líderes influentes. Pelo contrário, pescadores simples, cobradores de impostos, gente rejeitada pela sociedade. Pedro, por exemplo, era impulsivo e até negou Jesus na hora da maior crise. Tomé duvidava das coisas que não via. Judas, um dos 12, traiu o mestre por dinheiro. Se Jesus fosse líder de uma startup hoje, talvez fosse considerado um péssimo gestor. Mas isso fazia parte do plano. Porque Jesus não queria seguidores perfeitos. Queria discípulos verdadeiros. Gente disposta a transformar a própria vida. Esses homens comuns, sem preparo, enfrentaram o impossível e mudaram o mundo. Eles acreditaram num projeto maior do que eles mesmos. E a pergunta que fica é: se Jesus chamasse você hoje, você toparia essa revolução? Ou ficaria de fora? Conta aqui nos comentários. Qual personagem da história de Jesus mais te inspira? E por quê? Quero saber sua opinião. Nos próximos episódios, vamos explorar os momentos decisivos dessa caminhada, quando a tensão começou a subir e a cruz virou o palco final dessa história.